Bom, para quem conhece Brasil Paralelo, a primeira série, o Congresso Brasil Paralelo 2016, essa era a apresentação que a gente fazia. Claro que não era um documentário ainda, era uma palestra. Isso que eu ia te perguntar. Vocês juntaram, fizeram um PowerPoint. Isso, exatamente. Com os slides e fizeram um jogral lá. Cada um apresentando um pedaço. Exatamente. Tá. Tipo um pitch de negócio, assim. Tá. Tipo isso, né? Tipo trabalho de faculdade, né? Sim. E a gente apresentou pra galera, na época, na primeira vez eu lembro, foi uns 5 caras. E foi só os mais velhos, assim. Eram os empresários, um pessoal, assim, que tinha muitos contatos, tinha um pessoal com boa rede de contatos. Então era uma... Apesar de ser para 5 pessoas, era uma apresentação que, pô, se a gente conseguir convencer esses caras dessa ideia, eles vão acabar nos levando para outras pessoas. Tá, mas não havia ainda um business Não, em vista, nada. Era... Nosso objetivo com Vamos essa apresentação era alertar as pessoas da guerra cultural. As pessoas não tinham ideia, Luciano, do que era a guerra cultural. Sim. De qualquer... As pessoas achavam que, naquela época, as pessoas achavam que o impeachment era a solução. E que o problema do Brasil era a Dilma. Sim, sabe? Tá resolvido, sim. Essa coisa do Brasil liberal, a maioria ainda achava isso. Mesmo a pessoa que ia pra rua contra o PT achava que o Brasil era liberal. Então não tinha uma ideia bem assim, né? É um pessoal que só consome establishment, Globo e tal. E, pra nossa sorte ainda, quem foi ver a apresentação era um pessoal vamos dizer, da elite econômica, vou dizer assim. Acho que posso dizer, elite econômica, porque pessoal, empresários grandes de Porto Alegre e tal, herdeiros de empresas grandes, lembram que uns 5 assim. E aí, puta, bem certinho, esses caras aí, esses são os caras mesmo que a gente precisa falar. A gente apresentou, deu uma liga, eles gostaram do conteúdo, acharam fantástico, não tinham tido tomado contato com isso ainda, não tinham tomado contato, ficaram impressionados ali com essa visão, né, de guerra política e tal. A nossa preocupação era que não soasse teoria da conspiração, e a gente fez tudo para não soar. A gente mostrou muito dado, muito número, a gente destrinchou num Excel na frente dos caras todo o investimento do governo federal em ONGs no Brasil, e mostrou que 98% era um negócio radical de esquerda, assim, um negócio totalmente progressista, né? E eles tomaram um baque e falaram assim, não, vamos fazer um evento com mais gente, com muita gente, para vocês apresentarem isso e tal. E a gente começou a fazer. E, cara, era de 15 em 15 dias, pelo menos, tinha uma palestra. Que a gente dava, eles organizavam um evento, chamavam pessoas e a gente dava palestra. E essa palestra, modéstia à parte, ela era muito gostosa de ver, ela tinha um storytelling, assim, ela tinha sabe? E aí ali começa a nascer um pouco já a ideia de Brasil Paralelo. O Lucas e o Valerinho acho que foram numa dessas, não sei. É que eles estavam muito por dentro desse conteúdo também. Mas por um acaso era eu e o Thiago que estávamos nessas palestras fazendo, né? E sempre que terminava a palestra, vinham uma meia dúzia de caras e diziam assim, cara, o que nós vamos fazer? O que vocês vão fazer com isso aí? E agora? Cadê? E aí, vamos fazer alguma coisa? Vocês não têm um projeto? Qual que é de vocês, cara? Vocês vêm aqui... Como é que continua, me né? dão esse choque, né? Então, e aí? Qual que é a solução? E eu tava num momento engraçado, né? É engraçado a vida, porque mesmo eu tendo sido empreendedor, eu tinha o sonho de ser empresário, eu tava buscando uma coisa pra fazer na minha vida, tava ali diante de um monte de cara, sei lá, possíveis investidores, não sei, e não passava pela cabeça abrir uma empresa, entendeu? Sim. Tu vê como é que é as coisas, né? Às vezes a gente não vê na frente, né? É porque na hora você olha uma coisa dessa e imagina que a responsabilidade por arrumar esse país não está na mão de nós, empresários. Tem que ser um político. Então, o caminho é entre para um partido político. Vá ser político, que só assim você... E não é, né, cara? Tem cara. todo um outro lado da sociedade que tem a pressão para fazer, né? Exatamente. Não, e aí a gente ficava meio perplexo até que a gente apresentou pro Leandro Ruschel, né? Ele estava já morando nos Estados Unidos na época. Eu conhecia a família dele no Rio Grande do Sul já. A gente tinha uma relação boa já, e eu e ele já tínhamos nos conhecido, ele tinha acompanhado a minha coordenação da campanha do Marcel, então eu falei, cara, tem um negócio aqui pra te apresentar, vê o que tu acha. Apresentamos e ele adorou, ele já era aluno do Olavo na época. Apresentou o quê? Essa palestra. Ah, palestra. A palestra não era um business plan. Não era um business ainda, era ainda a palestra. Tá. Assim, era uma coisa meio missionária, a gente pegou aquilo como missão, cara. Sim. E a gente percebia que algo de bom ia sair dali. Sim. Sabe? Não sabia o quê, né? Mas a gente muito provocava que os outros fizessem algo, né? A nossa missão era só expor as ideias. Até que quando apresentou pro Leandro, o Leandro é um empreendedor, assim, um cara fantástico, assim, né? Ele tem uma visão, assim, incrível. E tanto é que na época ele já tinha, assim, várias empresas de sucesso morando lá nos Estados Unidos e tal. E já era um cara referência ali pro Sul, né? Um cara que já tinha saído dali, ganhado
né? Feito patrimônio e tal. Então ele assiste aquele negócio, só que ele, já aluno do Olavo de Carvalho, ele olha e fala assim, caralho, velho, isso aí é o que eu sempre tento explicar para as pessoas, eu não consigo. E vocês conseguiram. Então, cara, puta, isso aí tem que chegar no Brasil inteiro, você tem que dar um jeito. Eu falei, então, Leandro, aproveitar que tu tá falando isso, olha, tá todo mundo falando isso aí. Só que é o seguinte, eu não sei o que fazer. Os caras já propuseram aqui fazer uma ONG e tal, mas eu acho que não é, eu não tenho vontade de entrar numa ONG, de trabalhar por doação. Acho que isso é furada pra mim. Né, te abrindo o jogo aqui, putz, eu fiz lá a campanha do Marcel, fiz as consultorias, mas eu não sei o que fazer da vida, eu tô meio, não tô muito norteado aí e tal. Daí ele falou, cara, mas tá aí, cara. Esse negócio aí é o seguinte, vocês estão resolvendo um puta problema das pessoas. Vocês estão gerando valor pra caramba. Vocês terminam de apresentar e os caras ficam pedindo um call to action. Cara, isso é um business, cara. Isso é uma puta empresa, cara. E não só uma puta empresa que pode dar muito certo, porque atende uma demanda bem latente do mercado, como pode fazer um puta bem pro Brasil. Em termos de informação, em termos de mídia e tudo mais. Vai adiante, faz isso aí e tal. Eu falei, pô, cara. Ele falou, não, e se precisar de minha ajuda, conta comigo, eu te mentoro a fazer isso aí e tal. Eu falei, acabou, então, putz, esse cara, se um cara né, é sempre assim, quando a gente tá empreendendo, né, ele Luciano? Enxergou valor, o cara é empreendedor, ele enxergou valor. Exatamente. Ele viu que... E a gente, quando tem uma pessoa assim, já de sucesso mais na frente, que valida uma ideia, é outra coisa, né? Aí foi que me caiu a ficha, né? Que aquilo era uma jornada empreendedora começando. Não tinha percebido, cara. Realmente, isso aqui foi a loucura. E daí, mas dali até a gente fazer a Brasil Paralelo também não foi simples, porque nós não tinha, eu não sabia nada de vídeo, não sabia nada de jornalismo, de roteiro, de nada. Eu nem sabia bem o que Mas é. então, essa ideia porque eu estou imaginando o seguinte aqui, você tem na mão uma matéria-prima muito legal e agora é o momento de você precisa ampliar esse alcance, ela tem que aumentar o alcance dela. Você está na área de comunicação e para aumentar esse alcance você tem 1000 alternativas. Então você poderia falar, olha, eu vou montar um projeto de um programa de televisão, eu vou montar um projeto de aulas nas escolas, eu vou montar um projeto de... Como é que pinta essa ideia? Então, palestra no Brasil inteiro que não ia ser, né? Imagina, nós ia impossível. terminar em 2092. Sim, exatamente, né? Quer dizer, então, a sua presença física executando não dava. Não eu dá. teria que fazer Exato. e esparramar, né? Exatamente. Como é que esparrama? Pela mídia tradicional a gente sabe como é que é. Aí tem a internet, né? Exato. Vocês em algum momento... Como é que você faz, então, para encontrar o caminho? Olha, o caminho será documentário... Então, você fez o raciocínio perfeito. Primeira coisa que a gente percebeu, precisa ser um business digital. E precisa ser um business digital. Beleza, foi o primeiro raciocínio. O raciocínio de fazer vídeo, ele veio muito depois, por incrível que pareça. Porque como a gente não é do vídeo, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, você não consegue resolver um problema quando você não... bom, eu fui começar a chamar as pessoas. Então, daquelas pessoas que apresentavam comigo, eu falei com o Thiago, que era o único que estava disponível, o resto tinha suas carreiras, suas outras coisas e tal, inclusive um deles meu cunhado, hoje eu casei com a irmã dele, ele estava junto, o Rafael participou de todas as apresentações, mas ele tem uma rede de restaurantes, ele estava na época também captando investimento e tal. Aí eu e o Thiago começamos e logo e o Leandro nos mentorando, e aí eu chamei o Lucas e o Felipe. Chamei o Lucas e o Felipe e o Rodolfo, que é mais um amigo nosso que também não ficou no primeiro momento e depois saiu. Que veio junto com o Lucas de Caxias, um grande amigo, cara que fez toda a identidade visual desde o início, ilustrador e tudo mais. A gente então começou ali em 5, né? 5, era eu e o Thiago, depois entrou os dois, o Lucas e o Felipe se tornaram sócios depois de um tempo. A gente foi organizando, o Leandro me ajudou muito a fazer essas propostas, organizar isso de forma que as pessoas entrassem, e ele me incentivou desde o início a fazer uma sociedade, fazer uma partnership, né? Fazer um modelo em que de vários donos e não de um dono só. Ele é sócio da XP, ele tinha essa experiência com a XP já desde o início. Então foi bacana, ele já deu esse alto nível de solução para montar um business porrada desde o início. E a gente começou a trabalhar sem nome de empresa, sem projeto, sem nada. E a gente varava a madrugada. Sem CNPJ, um grupo de amigos criando algo. Exatamente. Eu investi o dinheiro que eu tinha, aluguei uma sala, comecei a fazer alguns investimentos e logo começamos a gente abriu o CNPJ já desde cedo, né? Abriu a empresa. Então a ideia já era bem concreta de fazer um negócio. Sociedade, vocês já abriram com sociedade, com cota, tudo certinho. Né, no início era só eu, o Leandro e o Thiago. Sim. Porque o Leandro, a gente chama e falou assim, Leandro, quer ser sócio e tal? Não como investidor, mas a gente quer junto, porque eu sei que se tu tiver sócio do negócio, nem que seja um pouquinho, tu vai
tu vai ajudar mais, né? E foi o que aconteceu. Ele foi um cara fundamental, sempre de longe, nunca foi um cara que trabalhou no business. Ela já nasce como uma empresa de criação de conteúdo e distribuição. Exatamente, exatamente. Apesar de que ela no início tinha ainda um KNAI para plataformas de crowdfunding, porque a gente achava que era uma possibilidade a gente usar aquela palestra para criar um serviço de crowdfunding para projetos. Tá. Que no fim, porque tu vê que a gente não entendia ainda que o nosso negócio era um negócio de mídia mesmo. A gente achava que a apresentação era um meio para algo. Sim. E não um fim em si mesmo, de mídia, né, de informação. Que no fim da linha é educação, né, cara? Educação. Vai chegar um momento que, pum, é educação. O negócio da gente é educação. O negócio nosso é educação. Né? E aí a gente começa essa loucura de vira noite, passa uma semana e nada, e passa outra semana, e sim, e nada assim, várias coisas, mas não se chega a uma conclusão, né, de qual que é o modelo exato de negócio, qual que é o MVP que a gente vai apostar. E daí... Até porque vocês não tinham nem onde se apoiar, né? Não tinha algum, você olhar para... Olha, tem uma referência ali. Não existia nada, né? Não. A primeira ideia foi fazer um congresso online com os principais caras que estavam no debate político no momento, para explorar aqueles temas ali que nós tínhamos colocado então a nossa ideia, a gente menosprezou um pouco inicialmente a nossa palestra. A gente foi pra cima de os caras e tal. E a gente começou assim, bom, o Felipe, ele pegou e falou assim, cara, vamos arranjar uma câmera. Ele foi, arranjou, viu qual que era a melhor câmera, começou a fazer tutorial na internet de como mexer na câmera. E baixou um Premiere lá, sei lá, piratão. Um piratão e começou a fazer... E daqui a pouco, cara, não é que o cara pega lá, a gente marca entrevista com um cara que era mais próximo nosso lá de Porto Alegre, que era professor da faculdade, mas que também discutia uns assuntos políticos, que era o Ricardo Sonderman. Inclusive ele lançou um livro do Churchill há pouco tempo, discursos do Churchill e tal. É um puta cara. E ele gravou entrevista pra gente lá em Porto Alegre, e o Valerinho chegou lá e montou, etc e tal. E, cara, né, que a entrevista fica ótima. Depois também a filha dele fazia cinema, e aí ele falou, não, vê se minha filha não trabalha com vocês e tal. E aí entrou a Júlia lá com a gente. A Júlia Sonderman trabalhou no primeiro lançamento com a gente. E foi fundamental, porque era uma única pessoa que nós tínhamos do cinema lá, para dar alguma referência. Hoje a Júlia é sócia da Lumine TV, do projeto da empresa também, que chama Minha Biblioteca Católica, que é um grande projeto. Ela é esposa do Matheus Basso e tal, enfim, tem uma história muito bacana. Mas aí, essa primeira entrevista que a gente grava, a gente olha e fala assim, cara, tá muito lindo. Porra, que isso, cara? Porra, como assim? Pô, então o Felipe, ele meio que descobriu um talento, né, cinematográfico sem querer. Sim. E aí a gente falou, tá, vamos gravar mais então, e vai ser assim, o nosso congresso não vai ser ao vivo, porque ao vivo seria impossível. Nós vamos gravar todas as entrevistas e nós vamos subir numa ordem. Então a gente aprendeu, a gente estudou um modelo de congresso online que tinha na internet na época, que você pegava os especialistas de um assunto, tipo congresso de educação física. Sim. Daí você pegava os caras e tal, e tinha inclusive lá uma indicação de como é que você poderia monetizar aquilo. Tudo feito para construir uma lista, né? Uma lista de leads construir e uma tal. Lista, a lista aí você ia malhar a lista. Exato. Porque, e nada melhor do que você... Foi uma febre, na época foi uma febre. Teve uma febre. Todo mundo fazia isso. Queria fazer lista. Até hoje, então. Mas assim, você vê como faz bem, desde o início, você ter que dar lucro. A melhor bênção que pode ter na sua vida é você estar encurralado, precisando de lucro, precisando de resultado financeiro, que daí você vai criar as melhores coisas. Então a gente, desde o início, sabia, cara, a gente decidiu. Imagina, eu convidei o Lucas e o Felipe, puta, também os dois saíram de coisas que eram mais ou menos garantidas. E claro que era o sonho deles também trabalhar com alguma coisa do tipo, né? Mas também todo mundo assim falou, cara, estamos fodidos. E fomos gastando, eu gastei tudo que eu tinha. Eles também, porque o dinheiro que eu no início pude pagar para eles era muito pouco. Então eles também praticamente empobreceram do nada, né? Aí a coisa começou a andar. E aí a gente pegou ainda muitos empréstimos. Aí o Leandro nos ajudou. O nome do Leandro ajudou, né? Pra pegar uns empréstimos, tudo com 3% de juros ao mês. Tudo pesado. E daí assim, quando a gente começou... Aí a gente começou a dar certo, a gente montou a marca Brasil Paralelo. Então o nome era Congresso Brasil Paralelo 2016. Tinha uma landing page, começamos a captar leads. O Rodolfo mandou muito bem no design. A gente desde o início sabia que o negócio tinha que ser pop, tinha que ter um design de alto nível. A gente acertou a mão nisso. E os caras começaram a topar a gravar, porque era muito bonito, era bem organizado e os vídeos estavam ficando bons. Não havia ainda a visão da assinatura recorrente. Não. Ainda não tinha nada disso. Não, isso veio anos depois. Vamos vender um pacote, a gente vai vender um evento, começo, meio e fim. O evento vai ser gratuito e a gente vai vender um pacote de extras. Tá. Era isso.
E foi isso que a gente fez, basicamente. Teve só uma pequena mudança no meio do caminho com influência do Olavo de Carvalho, eu vou te contar depois. O que aconteceu? Os caras começaram a topar. Daqui a pouco tinha... O Pondé topou em São Paulo. E foi assim... Por exemplo, sabe, o Olavo de Carvalho topou porque foi através do Leandro. Acho que na época o Leandro também intermediou com o Rodrigo Constantino. Através do Marcel eu consegui também uns políticos. E a gente foi conseguindo, mas o Pondé foi louco. O Lucas ligou pro escritório do cara lá na faculdade, que ele dava aula, não lembro qual que era a faculdade. Falou com a secretária falou com ele na hora, tal, e falou com ele, topou, fechou data. Ele desligou o telefone e falou, cara, fechamos com o Pondé. O Pondé vai participar do Congresso Brasil Paralelo. Caralho, tá, mas quando que é? Em tal dia em São Paulo. Puta, como é que compra passagem? Puta, não tem dinheiro. Puta, teu cartão de crédito fulano, meu cartão já foi. Pô, o meu também. Puta, será que o do teu pai não? Pai? Começou aquela loucura. Tipo, cara, vamos ter que pegar um empréstimo. Acho que foi ali que a gente teve que pegar o primeiro empréstimo. Não lembro se foi o primeiro ou já foi o segundo. Aí começamos a pegar empréstimo e pagar esses custos. E daqui a pouco a gente estava com, sei lá, umas 30 e pouca entrevistas. De, sei lá, 2, 3 horas de duração. Você olha para as entrevistas e fala, não tem congresso. A não ser que esse congresso dure um mês. Sim. Então a gente meio que... Só que ao mesmo tempo, pro marketing do negócio, era bom ter esse monte de gente. E a gente se vê diante de um problema. A gente não tem um evento, a gente não tem um bom evento, um bom produto, né? Puta, mas a gente que participou de todas as entrevistas, a gente olhava e dizia assim, tem uma coisa que o cara falou lá, que é boa, e tem uma outra coisa que o cara falou aqui, que também é muito boa, mas a palestra inteira do cara não é tão interessante, porque, enfim, muito tempo ali parado. Puta, e tem umas coisas que nenhum deles falou, que só a gente pra falar, porque é tipo quando a gente fazia aquela palestra lá, que a gente dava toda a costura dos temas e tal. Puta, daí foi que a gente se ligou e falou assim, cara, no fundo, a palestra lá que deu início a tudo isso, é que tinha uma narrativa. E é isso que é legal, é isso que as pessoas gostam. Você vê que muitas vezes acontece isso com o empreendedor. Alguma coisa é a que move no início, que gera percepção positiva, e no meio do caminho ele perde um pouco aquela ideia original, né? E isso é a coisa mais perigosa que existe. E aí a gente teve a sorte de resgatar isso. E aí foi que o Felipe, na época, que ele tava nessa de vídeo, não sei o que e tal, ele pegou, a gente desenhou para ele, eu e o Thiago, o roteiro da palestra. Ele pegou uma partezinha ali, pegou uns trechos que tinham a ver com aquela parte, montou, fez uma locução no fone do iPhone, botou no Premiere ali, colou uma coisa na outra, pegou umas imagens de banco de imagem e ele criou uns 5 minutos de documentário. E mostrou. Só pra ter uma ideia, cara, a gente foi chamar de documentário acho que lá por 2017, 2018. Ainda a primeira a gente não tinha... Não é que a gente não tinha coragem de chamar de documentário, a gente realmente não considerava um documentário. A gente considerava um vídeo, uma montagem de vídeo, nossa, né? E, cara, a gente falou assim, é assim que tem que ser. Vai ter que ser assim o evento, nós vamos ter que editar tudo isso. E tá, e qual que é a base de roteiro? A base é a palestra. Sim. E aí foi o primeiro esqueleto de filme nosso. Uma palestra que serviu de base para um roteiro, umas entrevistas coladas uma na outra, com preenchimento de banco de imagem, de locução, etc e tal. E aí a gente viu a nossa vocação de fazer documentário.